Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, coronavírus e os impostos. Comigo no estúdio da TVE está o advogado tributarista Ricieri Calisto, da Salamacha Advogados Associados. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. É uma satisfação participar do programa e poder colaborar num momento tão necessário que a ajuda mútua é muito importante. Bom, nós agradecemos muito na TV Educativa toda a colaboração vinda do escritório do Dr. José Eli Salamacha, porque, sinceramente, neste momento nós precisamos de informações. E nós temos uma visível queda na atividade econômica por conta do isolamento social. Não há muito o que fazer. O isolamento, às vezes, é necessário, depende muito de cada cidade do Brasil e, infelizmente, o remédio, às vezes, é amargo para que as pessoas não venham a falecer. Nesse processo, é óbvio que se busca uma alternativa e essa alternativa, às vezes, também não é a melhor possível, mas é a alternativa viável, como, por exemplo, o distanciamento social. E nós temos, doutor, um problema grave com a questão dos impostos. Nós temos que pagar os impostos, até mesmo porque a ajuda governamental só vem através do pagamento de tributos. O problema é que, com a queda da atividade econômica, também deve cair a arrecadação, tanto de prefeituras quanto de governos estaduais e da própria União. Eu preciso perguntar então para o senhor, como fica a relação entre as empresas e a União neste momento, bem como os outros entes da federação, estados e municípios? Vamos lá, Ney. É importante comentar algumas premissas, né? Por primeiro, não existe solução fácil para o momento, seja do ponto de vista sanitário, econômico, tributário. Uma segunda situação que eu gostei muito que você colocou é a questão da necessidade do pagamento dos tributos. Vamos lá, isso é uma premissa que deve ser observado. A gente já fez alguns outros trabalhos de lives junto com a Associação Comercial, é muito importante, é um equilíbrio. Né? O pagamento dos tributos, ele tem que ser a premissa das empresas, porque isso compõe o preço para você ter lucro, mas você também tem que pagar fornecedores, os encargos trabalhistas e outras situações. Então, tem que estar tudo dentro do limite. Obviamente, é uma situação inusitada e que afeta a todos. E veja, Ney, que essa resposta, ela depende do tipo de empresa, se ela é pequena ou se ela é grande, afeta alguns tipos de tributos, porque, por exemplo, nós temos tributos que incidem sobre o faturamento ou sobre o lucro. Para algumas empresas, o faturamento e o lucro tende a ser menor. Então, se tende a ser menor, os tributos vinculados a essas características serão menores. Todavia, o sistema tributário brasileiro ele é tão maluco, né? Tem, né, até doutrinadores que falam que é um manicômio, que tem outros tributos que não incidem sobre isso. E, por exemplo, os tributos sobre a folha de salário. Né? Os tributos sobre a folha de salário, se a empresa faturou ou não faturou, os tributos sobre a folha de salário têm que ser pagos. Né? Então, né, que a contribuição previdenciária, a CPP, né, da Lei 8.212. Então, aí está uma grande dificuldade, porque a empresa pode diminuir seu faturamento e alguns tributos você consegue até pagar menos ou até não pagar nada. Por exemplo, para as empresas grandes que estão no lucro real, que tiveram prejuízo em março ou em abril, o IR e a contribuição social sobre o lucro serão negativos, né? Então, está aí uma questão. Ou o impacto, né, para quem é do trimestral, o impacto também já vai acabar, de certa forma, decaindo. Então, e voltando à sua colocação, a relação. A relação, o que a gente tem visto é o governo federal, neste momento, tomando algumas medidas. Certas ou erradas, Ney, nós vamos ter que saber o tempo. Eu entendo que neste momento o governo federal tomou medidas suficientes.
né? Por exemplo, porque já postergou PIS, COFINS, postergou os tributos da Folha. Para o Simples Nacional teve umas postergações de quase 6 meses. Por exemplo, o que vencia agora dia 25 de março do Simples Nacional, você consegue diferir lá para o dia 25 de outubro. Né? O que vencerá, o que venceu agora também dia 25 de abril, também vai vencer lá para novembro. Então veja como isso impacta nas empresas. Né? Na esfera estadual e na esfera municipal, as medidas são menores, embora a Prefeitura Municipal também já prorrogou o ISS e o MEI em relação às empresas do Simples Nacional. Isso foi uma grande medida que afeta as pequenas empresas, que é a grande maioria da nossa região. No que se refere a tributos estaduais, eu não sei se também o mesmo cabe a tributos municipais. Qual a diferença entre as empresas que trabalham com lucro real e lucro presumido? Ah, tá. Vamos lá. O lucro real e o lucro presumido são sistemáticas que as empresas têm para você apurar os tributos devidos. Né? Geralmente são empresas um pouco maiores. Lucro presumido são para algumas determinadas áreas, com faturamento até 78 milhões e lucro real acima de 78 milhões, faturamento, não necessariamente lucro. E isso faz com que você acaba escolhendo cada uma das atividades. Por exemplo, uma indústria grande geralmente opta pelo lucro real, porque consegue deduzir bastante despesas. Já uma empresa que do lucro presumido são algumas atividades que não conseguem ter toda uma carga de despesa ou todo um faturamento e optam pelo presumido. E no começo da pergunta você falou dos tributos estaduais. O Estado do Paraná, por enquanto, não suspendeu o ICMS para empresas do lucro real e lucro presumido. Não suspendeu. A única coisa que o Estado do Paraná fez foi postergar a validade da CND, da Certidão Negativa de Débitos. Apenas o ICMS do Simples Nacional e outros ICMS como o DIFAL e o ST, também dentro do Simples Nacional, que também foram diferidos. Aí também teve uma boa atuação do Estado do Paraná, mas ocorre só em relação ao Simples, e até porque uma parte foi feita pelo Estado do Paraná e outra parte foi feita lá em Brasília pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que afeta todas as empresas do Simples em todo o Brasil. Nós temos outros 2 impostos importantes no Estado, né? IPVA e ICMS. Bom, exato. Esses impostos, eles tendem a ser modificados. Existe aqui, numa planilha que me foi passada, uma outra sigla, ITCMD. Ah, tá, o ITCMD, perfeito, maravilha. Os 3 tributos clássicos dos estados é o ICMS, né, que é aquele que incide no comércio, né, na circulação de mercadorias. Perfeito. O IPVA, que é sobre a propriedade de um veículo automotor, e o ITCMD, que é sobre doações ou na questão de heranças, né, que é o causa-mortes. Vamos lá. O ICMS a gente já comentou aqui. O IPVA, infelizmente, não teve prorrogação. E por quê? O IPVA começou a ser cobrado lá no começo do ano, que poderia ter sido pago ou à vista, com um descontinho muito pequeno, me parece que de 3%, ou você poderia parcelar em 3 cotas, janeiro, fevereiro e março. Este tributo, Ney, ele é um tributo que ele vincula a regularidade do carro. Para o condutor e para o proprietário estar em dia com a documentação veicular, você tem que estar com aquele documento verde, o CRVL, que vem geralmente no segundo semestre. Este documento, ele só é renovado todo ano, chega nas nossas residências, para você atualizar, chega, né, geralmente no segundo semestre. E para você receber, você tem que estar quitado algumas coisas de forma cumulativa. O IPVA, o licenciamento do carro. Só que são valores que você paga em oportunidades diferentes. O licenciamento você paga agora em agosto, que vai vencer. E o IPVA, você já deveria
né, teoricamente ter pago, né, ou à vista em janeiro ou em 3 vezes. Acontece, né, que isso é muito importante colocar para o pessoal que assiste o seu programa, é que se você não quitar o IPVA e também não quitar o licenciamento, ou você não vai receber o certificado para rodar. Então, se o veículo ou o condutor for abordado numa blitz, ou infelizmente, ou às vezes hipoteticamente se envolver num acidente grave ou médio e for solicitado pela autoridade policial o documento, você não vai ter. Realmente é uma questão um pouco, ao meu ver, ilegal, mas é isso que ocorre na legislação, não tem o que fazer. A minha dica é, para quem não pagou o IPVA da terceira cota ou nenhuma cota até o momento, dentro do possível, que procure a Receita Estadual para, no mínimo, parcelar o IPVA até finalzinho de julho, porque pelo menos parcelando, quando parcela o IPVA e paga o licenciamento, pelo menos já chega o documento para rodar o veículo. Eu acho que é uma solução interessante. E nos impostos municipais, o senhor mencionou que a Prefeitura de Ponta Grossa já facilitou a vida dos empresários de uma maneira geral, mas existem outros impostos municipais que também precisam ser avaliados. Exatamente. Os outros impostos municipais, nós temos a questão do IPTU, que ele foi prorrogado apenas a cota com vencimento, a cota única, que tinha um ótimo desconto de 15%, que era para março e passou para abril e que foi prorrogado. O carnê do IPTU normal foi prorrogado apenas a primeira parcela. Então, as parcelas na sequência, até o momento, não foram prorrogadas, e a gente solicita, dentro do possível, para os contribuintes que coloquem em dia. Outro tributo que não foi postergado, Ney, é o ISS de profissionais liberais, como o ISS fixo ou o ISS sobre o faturamento, que não é aquele do Simples, que é para empresas médias ou grandes, e o ITBI, que é quando a gente vai comprar uma casa, fazer uma operação imobiliária, também incide. Este não teve nenhum tipo de prorrogação. Mesmo assim, sim. Veja só, pessoal, quando nós estivemos em nome da CPG pleiteando essa prorrogação, que foi muito bem atendida pela Secretaria da Fazenda, que é conduzida pelo secretário Cláudio, que entendeu. Veja só como nós colocamos essa informação do Cláudio, até na live que a Prefeitura colocou, que essa prorrogação do Simples Nacional em relação ao ISS, que afeta a Ponta Grossa, já atinge 20% da arrecadação municipal. Então veja que o município já está fazendo a sua parte, prorrogando isso, isso contando que todos os tributos sejam pagos em dia. Então veja que é um momento, Ney, que, voltando no começo da história, não existe solução fácil, não tem métrica pronta, tal município fez isso, porque veja, Ponta Grossa é uma cidade com características grandes, mas também tem grandes gastos, Então é algo que a gente reforça novamente. Tivemos prorrogações aqui em Ponta Grossa, também na esfera federal, mas que também tem que ser sopesados dentro do possível o pagamento. Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo impostos e o coronavírus. Comigo no estúdio está o advogado tributarista Ricieri Calisto, da Salamash Advogados Associados. Doutor, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender um pouco melhor como se encontra a mecânica dos impostos federais. Nós demos uma ênfase nos impostos estaduais e municipais no bloco anterior. Tanto o governo do estado quanto a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa têm feito sua parte nesse processo. Só que, convenhamos, dentro do Pacto Federativo, a maioria dos impostos vai para a União. Poucos são os impostos que ficam com os governos estaduais e com as prefeituras. E nós precisamos, nesse momento, pelo menos da compreensão da União em relação ao momento que vivemos. O que vem sendo feito pelo Ministério da Economia
porque, como diz o presidente Jair Bolsonaro, ele tem o posto Ipiranga dele, que é o ministro Paulo Guedes. Então, o que vem sendo feito pelo governo federal nesse sentido para tentar, no mínimo, facilitar a vida dos contribuintes em relação aos impostos da União? Vamos lá. Em relação aos tributos federais, nós tivemos uma série de medidas tomadas pelo Ministério da Economia. Nós vamos colocar aqui, Ney, aquelas que são mais factíveis para o nosso dia a dia. Para as pequenas empresas foi uma situação, para as grandes empresas outras, e teve algumas que se aplicam a todas as empresas. Vamos lá. O que se aplica a todas as empresas? A postergação dos tributos, a postergação da CND por 90 dias, isso é muito legal. A CND, ou a certidão positiva, a certidão negativa de débitos, ou a certidão positiva com efeitos negativas, que a gente usa para licitações, para provar regularidade perante bancos, isso foi postergado, isso é muito bom. Outra questão que se aplica a todos os contribuintes, seja pessoa jurídica ou pessoa física, foi a questão da prorrogação do IOF, que incide sobre financiamento, cheque especial e taxas bancárias. Esse, entre os dias 3 de abril ao 3 de julho, foi zerado. Então, do ponto de vista tributário, esse é o momento de tomar crédito. Obviamente, com muita responsabilidade e dentro das questões bancárias. O que se aplica para o Simples Nacional, que geralmente são as pequenas empresas, Ney? Tivemos uma prorrogação muito boa pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, isso decorreu lá de Brasília, e já nos primeiros dias da pandemia, já tivemos isso foi muito bacana mesmo. Os tributos federais foram suspensos por até 6 meses. Veja só, a competência de março, que tinha vencimento para dia 20 de abril, foi postergada lá para o dia 20 de outubro. A competência abril, que venceria em maio, para novembro. E a competência maio foi postergada lá para um vencimento lá para dezembro. Então, deu um baita de um fluxo de caixa. Importante que nesses meses esperamos que esteja tudo bem, né? Se tudo for possível, se Deus quiser, assim estamos torcendo e trabalhando para isso. Os empresários vão ter que ver que nesses meses que eu falei, outubro, novembro e dezembro, vencerão outros tributos na mesma data. Então só tem que alinhar o fluxo de caixa. Isso foi para as empresas do Simples Nacional, para os tributos federais. Para as empresas grandes, do lucro presumido ou do lucro real, nós tivemos a postergação do PIS, da COFINS, das contribuições que incidem sobre a folha de pagamento, que é o 20% sobre o INSS. E também tivemos a postergação também aí do Fundo Rural das Agroindústrias e da CPRB, que também está vinculada tanto a folha aqui de pagamento ou ao faturamento vinculado à folha, né? Esses tributos foram postergados da seguinte maneira: somente 2 competências, não foi que nem o do Simples Nacional, que foi de 3. Então veja que no Ministério deu um foco maior neste momento para as pequenas empresas. Isso, ao meu ver, foi bacana. Não, veja só que, claro que a gente espera que a situação melhore, e eu acredito que, se tivermos que dar mais medidas, o governo assim fará na sequência, né? Mas com relação a esses tributos PIS, COFINS e também o INSS, a CPRB e outros tributos aí da agroindústria, a competência março, que venceria agora dia 20 de abril para o INSS ou dia 24 para o PIS e COFINS, foi postergado lá para o dia 20 de agosto. E a competência abril, que venceria em maio, foi postergado lá para o dia 20 de outubro. Veja só que foram 2 meses juntos, março e 2 competências, março e abril, que venceriam, né, respectivamente em abril e maio, e que foi postergado para agosto e outubro, até pulou o mês de setembro. Então, me parece que isso foi uma grande questão, né, que a gente teve do governo federal. Em relação ao imposto de renda da pessoa física?
Em relação ao imposto de renda da pessoa física, Ney, uma ótima pergunta e observação. Historicamente, o imposto de renda da pessoa física tem a sua declaração acessória feita agora, até o dia 30 de abril. Né? Então, esse prazo foi postergado até o dia 30 de junho e vai postergar para aquelas pessoas que tem que fazer o ajuste anual, coloca o que você ganhou, o que deduziu e que venceria agora a parte, né, do ajuste, não de eventuais impostos retidos, mas a parte do ajuste que vence quando você entra no programinha, venceria a primeira parcela para o dia 30 de abril, esse também foi postergado para o dia 30 de junho e, obviamente, que você pode parcelar isso em até 8 cotas. Doutor Ricieri Calisto, da Sala Marcha Advogados Associados, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado, é uma satisfação participar, compartilhar e estamos sempre à disposição aí. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.